Boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião do GAOPS, Grupo de Acompanhamento da Operação do Sistema do Paraíba do Sul. Essa é nossa reunião de número 81. Nós estamos realizando, então, a nossa última reunião do ano, onde nós teremos apresentações por parte do INPE-MET, do CEMADEM e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Meu nome é Joaquim Gondim, eu vou coordenar a reunião de hoje. Eu sou superintendente de operações e eventos críticos da ANA. Bom, nós estamos já no período chuvoso do ano, o nosso sistema equivalente de reservatórios está operando acima de 70%, é o melhor índice dos últimos anos. Se vocês olharem nas estatísticas, nós não alcançávamos mais de 40% nessa época do ano, e nós estamos com mais de 70%. Isso quer dizer que nós estamos numa situação confortável, mas que requer cautela, porque também temos que olhar outras variáveis, como, por exemplo, o controle de cheias, tá certo? E as previsões do próximo período chuvoso, que, vamos ver aí, pelo menos para o próximo mês, não estão ainda em níveis médios. Então, para dar início à nossa reunião, eu pediria a Marília, por parte do INPE-MET, que pudesse fazer sua apresentação. Por favor. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marília, eu sou meteorologista do grupo de clima aqui do CPTEC-INPE e vou fazer essa apresentação em nome do INPE e do IMET. Vou fechar minha câmera. E começando a apresentação, no próximo slide eu coloquei apenas a localização dessa bacia, que engloba aí os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E iniciando a apresentação com um diagnóstico das chuvas ocorridas no último trimestre, entre setembro e novembro. A gente observa aí um acumulado nesse trimestre, na maioria da bacia, em torno dos 100 milímetros, mas chegando aí a um intervalo entre 400 e 500 milímetros, principalmente sobre o estado de São Paulo, o que reflete também em anomalias positivas de precipitação. Nesse mapa à direita, parte em verde aí nos diz que a chuva foi acima da climatologia para esse trimestre, e foi principalmente aí sobre o estado de São Paulo. No próximo slide, a gente observa a precipitação até o dia de ontem, para o mês de dezembro, né, de 1º a 11 de dezembro, com acumulados aí em torno dos 100 milímetros. As anomalias ainda para esse período, na maior parte da bacia, ela está negativa, ou seja, chovendo abaixo do que é esperado, mas tivemos algumas chuvas devido à passagem de uma frente fria que atuou bem costeira, mas nas últimas 24 horas a gente teve aí também alguns acumulados, principalmente sobre o estado do Rio de Janeiro. No próximo slide, nos próximos slides, a gente vai ter a previsão para os próximos dias e trimestre também. Comecei aqui colocando uma animação da imagem de satélite, das 5h40 às 11h40. A gente vê uma nebulosidade sobre parte da região aí que engloba a bacia, principalmente aí entre o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais, é onde ainda está a circulação dessa frente fria que está atuando sobre o oceano, mas trazendo umidade aí para essa região, onde a gente teve nas últimas 24 horas alguns acumulados pontuais significativos, principalmente sobre o estado do Rio de Janeiro. No próximo slide, a gente observa a previsão para as próximas semanas. Esse modelo ele foi rodado na última quarta-feira, ele é sempre atualizado nas quartas-feiras, e para o período de 13 a 19 de dezembro, a gente observa aí que grande parte de São Paulo tem previsão de anomalias positivas de precipitação, e para a parte do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais,
com previsão de anomalias negativas de precipitação, que nos diz as cores em vermelho que choveria abaixo do que é esperado da climatologia e as cores em azul choveria acima. Nesse outro mapa à direita, para o período de 20 de dezembro a 26 de dezembro, a previsão nos indica que teremos aí anomalias acima da climatologia, né? Chuvas acima da climatologia, com anomalias positivas em grande parte da bacia, principalmente sobre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na parte de São Paulo, a chuva já ficaria um pouquinho abaixo. E no próximo slide, a gente tem também para o período de 27 de dezembro a 2 de janeiro, com anomalias positivas de precipitação sendo previstas para grande parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e um pouco menos, né, com anomalias negativas sobre o estado de São Paulo. No mapa à direita, já seria uma previsão mensal do dia 6 de dezembro até o dia 4 de janeiro, onde a gente observa, de uma maneira geral, anomalias negativas sobre grande parte da bacia, exceto em alguns pontos de São Paulo e Minas Gerais, que seria positivo. No próximo slide, a gente mostra a previsão climática sazonal. Tem esse gráfico que nós costumamos mostrar, que seria o que foi observado nas barrinhas em azul desde outubro do ano passado até esse ano. A gente observa que em outubro nós tivemos aí, nessa barrinha em azul, chuvas acumuladas acima da climatologia. Em novembro esteve levemente abaixo. E a previsão para o início do ano, né, seria de chuvas um pouco acima da climatologia. Essas barrinhas em vermelho nos indicam aí a previsão para os próximos meses. Nessas barrinhas abaixo, a gente tem uma ideia das anomalias de chuva, cores em vermelho, as barrinhas em vermelho, anomalias negativas, e as barrinhas em azul, as anomalias positivas, que para esse ano foi visto positivos aí um pouquinho, quase nada em janeiro, depois fevereiro, abril, e mais recentemente em agosto e outubro. Novembro aí a gente tem essa barrinha em vermelho mostrando que as chuvas estiveram um pouco abaixo da média. Próximo slide, por favor. Antes de mostrar a previsão, o resultado da previsão climática feita no último mês, a gente tem aqui a climatologia para o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, o que é esperado para esse período. Bom, a gente observa aí que, em termos de chuva, ela fica com maiores volumes nessa orientação que vai desde o sul da região norte, passando pela região centro-oeste, indo em direção ao sudeste do Brasil, onde atinge aí a bacia do Paraíba do Sul, em virtude da atuação de um sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul. Ela tem essa orientação, às vezes um pouquinho mais para o sul, pegando um pouco mais de São Paulo até o Paraná, e às vezes deslocada mais um pouquinho para o norte, mas esse é um dos sistemas que causa chuva durante esse período. E aí, sobre a bacia, a gente tem uma média aí que varia entre 500 até 800 milímetros, ou um pouquinho mais pontualmente aí sobre o estado de Minas Gerais, para esse trimestre. As temperaturas nesse mapa à esquerda, a gente espera aí temperaturas variando entre 20 e 26 graus em grande parte da região. No próximo slide, a gente tem a divulgação dessa previsão em conjunto, realizada aqui pelo INPE e MET-FUNSEMI. Nesse mapa à esquerda, nos informa sobre chuva e à direita sobre, aliás, à esquerda sobre temperatura, à direita sobre precipitação. E a gente tem que essas cores em vermelho, amareladas, nos indica que a maior probabilidade é que essas temperaturas fiquem acima da climatologia em grande parte do país, inclusive sobre a região do Paraíba do Sul. Já em termos de precipitação, a previsão nos indica que a chuva tende a ficar aí
dentro da normalidade ou um pouquinho acima, a maior probabilidade aí nesses tons de azul, atinge parte aí do sul de Minas Gerais, onde faz parte da bacia, onde a maior probabilidade é que a chuva fique acima do que é esperado para essa época do ano. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Desejo uma boa reunião para todos e me ponho à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigada, Joaquim. Obrigado, Marília, como sempre, pela colaboração prestada pelo INPE-MET. Bom, então nós vimos aí a questão mais das chuvas e nós vamos então ver seus impactos por parte do CEMADEM. Então, o CEMADEM, Marcelo, vai fazer a apresentação complementando a Marília. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, colegas. Bom, a minha apresentação, na verdade, vai ser curta e não muito diferente do que a Marília falou. Vou só complementar alguns aspectos, vou tirar minha câmera. Eu, para começar, na análise da chuva observada, escolhi uns períodos um pouco diferentes, mas que vão mostrar o mesmo resultado de outra forma, né? Essa é a precipitação acumulada dos últimos 30 dias e, como sempre, à esquerda nós temos o valor acumulado, aí em torno de 100, cento e poucos milímetros, porém sempre é mais importante comparar esse valor com a média da época, a média histórica, que é o que nós temos na figura da direita, e vemos como a bacia do Paraíba do Sul ficou com chuvas abaixo da média, né? É interessante que, bom, já é conhecido que nós estamos sob efeitos do fenômeno do El Niño, que causa chuvas acima da média na parte sul do Brasil e abaixo na parte norte. E normalmente a fronteira entre essa área mais chuvosa e mais seca fica em uma região um pouco definida, às vezes mais ao norte, às vezes mais ao sul, mas vejam que estritamente olhando os últimos 30 dias, essa fronteira ficou aí entre as bacias do Paranapanema e Tietê, né? Tietê ficou abaixo da média, Paranapanema acima da média. Então essa foi a situação dos últimos 30 dias. A situação é um pouco melhor se nós olharmos o total de chuva acumulada desde o início do período do ano hidrológico, né? Na próxima figura, por favor. Ou seja, total acumulado desde 1º de outubro. Aqui não mudou ainda. Só um minuto que travou, ele vai reiniciar. Só um minuto. Perfeito, perfeito. Ok. Então, vejam que, olhando a precipitação total desde 1º de outubro, desde o início do ano hidrológico, a situação é um pouco melhor, né? E aqui a fronteira interessante passa aí entre a bacia do Rio Grande e a de Três Marias, né? Então, ou seja, um pouquinho mais para o norte. E isso faz com que a bacia do Paraíba tenha ficado em uma situação um pouco curiosa, com a parte mais alta da bacia, que fica mais ao sul, com chuvas acima da média, e a parte média-baixa com chuvas abaixo da média. Quase que a divisa entre os dois regimes de chuva passou pelo meio da bacia do Paraíba do Sul. Bom, o próximo gráfico, que eu sempre pego emprestado do INPE, que acho muito didático, é bem esclarecedor no sentido que, olhando a parte da direita, vemos que outubro choveu acima da média, inclusive nós tivemos, e já comentamos, um início da estação chuvosa um tanto adiantado, mas depois, novembro, foi um mês bem abaixo da média e, na sequência, dezembro também. Por isso, tanto olhando novembro, como a Marília mostrou, ou os últimos 30 dias, como eu mostrei, as chuvas estão abaixo da média. E agora, em dezembro, nós temos, até o dia 10, 43 milímetros, arredondando os números, sendo que a média histórica, a média de longo termo, é 240. Então, nós temos um terço, mais ou menos, do mês, e nós temos aproximadamente um sexto da chuva, ou seja, proporcionalmente, até o dia 10, choveu metade do que deveria chover. Então, está seco o mês de dezembro, assim como o final de novembro, e se a gente acumular desde o início do período
do ano hidrológico, 1º de outubro, até o mês de dezembro completo, nós deveríamos ter 533 milímetros, e nós temos até o dia 10, 310. Isso dá 58%, né? E parece muito difícil recuperar essa chuva que está faltando mais de 200 milímetros, 220 milímetros, até o final de dezembro. Bom, na próxima figura é sua situação meteorológica, a Marília comentou, a frente que passou, bem litorânea, e por trás dessa frente fria vai entrar uma massa de ar, está já entrando uma massa de ar muito mais seca, muito mais estável, a pressão atmosférica vai aumentar e isso vai nos trazer outra situação de calor e de pouca precipitação. Então, na próxima figura, nós temos a previsão feita aqui pelo modelo GFS, né? Que mostra na figura da esquerda muito pouca precipitação nos próximos dias, e na figura da direita, anomalias negativas, chuvas muito abaixo da média, em toda a região sul. Na verdade, eu não incluí a figura de todo o Brasil, mas essa área com chuvas abaixo da média inclui a maior parte do Brasil. E aqui a Marília comentava que na previsão do modelo do INPE, a chuva era acima da média para os próximos dias, mas eu acredito que, como esse modelo rodou alguns dias atrás, ele deve estar captando a chuva que ocorreu nos últimos dias, como se fosse para os próximos dias. Então, essa previsão aqui, neste caso, me parece um pouco mais confiável, no sentido de que uma rodada de hoje. E, bom, está muito clara a previsão de pouquíssima precipitação. Aí, na sequência, nós temos o detalhe da chuva na bacia. Aqui não adianta muito ver se é a parte alta, a parte baixa, porque a chuva será muito escassa e muito irregular. No máximo que nós esperamos é alguma pancada muito localizada. Vejam na figura da direita, né, que para os próximos 7 dias, o modelo está indicando na faixa aí de 15 milímetros, pode até ser menos do que isso, quando o normal nesta época era chover na faixa de 70 ou 80 milímetros. Então, a chuva prevista para os próximos dias está assim, mais ou menos 1/4 do que deveria chover. Esta previsão vai até o dia 19 e, portanto, é muito provável encerrar o mês de dezembro, altissimamente provável encerrar o mês de dezembro com chuvas abaixo da média. Até porque na próxima figura nós temos a previsão para a segunda semana, né, do dia 12 ao dia 26, e vejam que aí, olhando onde que ficaria a bacia do Paraíba do Sul, na parte da direita, a parte alta ainda teria chuvas abaixo da média e a parte mais baixa poderia ter alguma coisa próxima da média. E aqui a previsão, inclusive, é mais próxima do que a Marília mostrou. Então, o resumo na próxima figura das próximas 2 semanas, daqui até o dia 26, praticamente encerrando o mês, é de chuvas bem abaixo da média, bem abaixo, muito por conta especialmente da previsão para os próximos dias, e inclusive com previsão de chover mais abaixo da média na parte mais alta da bacia. Então, digamos, isso vai acabar compensando até um pequeno superávit que nós tínhamos até o momento, desde o início do ano hidrológico. Bom, na sequência, nós temos a previsão de temperatura, que vai junto, né? Vejam, figura de cima à esquerda, e a previsão de temperatura para a primeira semana, temperaturas muito elevadas, na maior parte do Brasil, praticamente todo, uma nova onda de calor, e isso acompanhado, portanto, de chuvas muito escassas. Para a segunda semana, acima à direita, a situação melhora, né? Temos algumas temperaturas ligeiramente acima da média na região central. Olhando estritamente na bacia do Paraíba do Sul, a temperatura ficaria mais ou menos na média. E a figura de baixo, né, seria a evolução da temperatura nos próximos dias. A gente vai vendo cada dia, né, a mínima e a máxima, mas claramente nos próximos dias nós vamos ter um aumento da temperatura máxima, que está um pouco subestimada aqui, porque é uma média de toda a bacia, pega regiões que têm topografia, então certamente as máximas irão superar com folga os 30 graus, e essa não é uma boa notícia, porque vai pressionar certamente o consumo de energia no país como um todo, mais uma vez, e também porque vai gerar uma muito alta evaporação numa época que deveria estar chovendo. Bom, olhando para a terceira e quarta semana,
a previsão não está muito clara, né? Nós temos na parte de cima para 25 a 31 de dezembro, ou seja, até final do mês, e a parte de baixo a primeira semana de janeiro. Na parte de cima, né, a bacia ficaria mais numa área de transição, mais seca ao norte, mais chuvosa ao sul, e como os modelos não têm assim uma precisão muito boa para delimitar essas áreas, nós temos aí uma grande incerteza, inclusive o modelo do INPE também dá uma previsão um pouco diferente, então eu diria que juntando todos os elementos que nós temos, não temos uma previsão de alta confiabilidade, inclusive porque a figura de baixo, primeira para a primeira semana de janeiro, também não é muito contundente, diria que marginalmente alguma coisa perto do normal, perto da média. E a figura que nós temos na sequência, que a gente usa mais para comparar previsões, né, para o mesmo período, para a terceira semana, também indica uma área mais chuvosa mais ao sul e uma mais seca mais ao norte, mas vejam que deixa no meio uma área de certa incerteza, talvez relativamente perto da normalidade, mas com uma, de novo, confiabilidade muito baixa, porque se alguma dessas áreas mais seca ou mais chuvosa, na verdade, estiver mais para cima ou mais para baixo, essa previsão pode mudar. E talvez temos uma concordância um pouco maior para a primeira semana de janeiro, no sentido de termos alguma coisa dentro da média. Mas então, eu diria que, em resumo, nós temos uma muito alta probabilidade de encerrar o mês de dezembro abaixo da média, por conta do que já observamos nos primeiros 10, 11 dias do mês, e muito por conta da previsão para a próxima semana, próximos 10 dias, e não seria muito provável recuperar toda essa chuva que estaria faltando nos últimos dias, até porque não temos nenhuma previsão nesse sentido. E, bom, para encerrar, eu vou mostrar a previsão sazonal para janeiro, fevereiro, março, mas, de novo, não há uma situação muito clara, né? A bacia fica numa região aí branca, ou ligeiramente para cima, ou ligeiramente para baixo. Lembrando que branco, na verdade, não significa normal, senão que significa baixa confiabilidade. E, mais do que discutir em profundidade essas previsões de longo prazo, eu queria mostrar na última figura um resultado que é bastante eloquente, que é o índice de verificação dos modelos, né? A correlação entre as previsões feitas e depois observadas num período que vai de 1981 a 2014. E as áreas que aparecem em amarelo, vermelho, são as áreas onde a previsão teve uma alta confiabilidade. E vejam que, bom, claro, são muito boas sobre o Oceano Pacífico, porque quando tem El Niño chove muito e quando tem Laninha chove pouco, e essa previsão boa se estende sobre a América do Sul, no norte do Brasil, parte da Amazônia e norte da região nordeste, semiárido, norte do semiárido, e também um pouco na região sul. Mas vejam que toda a área central está naquela cor cinza, que indica correlações que vão de menos 0,2 a mais 0,2, o que é estatisticamente igual a zero. Então, historicamente, os modelos não têm confiabilidade nessa região. Então, mesmo o modelo apontando um cenário para cima ou para baixo do normal, essa previsão estatisticamente não tem confiabilidade. Então, infelizmente, a bacia do Paraíba do Sul tem essa característica, né, de ser uma bacia imprevisível no longo prazo, o que nos obriga a estar consultando as previsões de horizontes mais curtos. E também, estritamente, a previsão mais confiável é até 2 semanas. Depois, a terceira e a quarta semana, tem horas que são mais confiáveis, mas tem momentos que também carecem de confiabilidade. Bom, isso que tinha para falar, fico à disposição e agradeço. Obrigado, Marcelo. Só uma constatação, é que como tem chovido um pouco mais na parte paulista, onde ficam as cabeceiras, então os reservatórios refletem isso. Quer dizer, os reservatórios receberam água e acumularam essa água. Na parte baixa da bacia, média da bacia e baixa, é que houve, então, uma menor precipitação e um maior déficit.
Então, isso explica, né, de uma maneira clara, por que que nós estamos, vamos ver na apresentação do ONS, ele deve apresentar, nós com reservatórios e na média acima de 70%, mesmo tendo chuvas que não foram tão satisfatórias. Então, isso é muito bom a apresentação, no sentido que mostrou que a parte paulista é que realmente houve uma chuva superior, onde ficam os reservatórios, tá? Obrigado, Marcelo. Bom, então eu vou pedir então ao ONS, que faça a sua apresentação. É o Paulo. Paulo, por favor. Isso. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Bom, nossa apresentação hoje, ela vai ser dividida em duas partes, né? Uma primeira parte a gente vai, como sempre, rapidamente mostrar as condições hidrológicas, né, e hidráulicas de operação da bacia. E numa segunda parte a gente trouxe hoje para vocês, como anualmente nessa época do ano a gente faz, a curva de segurança de operação da bacia do Rio Paraíba do Sul, né, que vai ser utilizada no próximo período seco. Quem vai apresentar vai ser a Dayana, mostrando todas as premissas, né, a forma de confecção da curva e a curva que a gente vai apresentar para o ano que vem. Em relação à operação hidráulica, né, antes da gente passar para os próximos slides, conforme comentado, nesse momento a gente está com a operação com foco na manutenção e controle dos níveis para fins de operação de controle de cheias, tanto em Santa Branca como em Funil, e, consequentemente, toda a cascata da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Nosso foco também é a monitoramento, né, do reenchimento dos reservatórios. Conforme comentado, eu vou mostrar daqui a pouco, quando alguns reservatórios já estão bem cheios, né, a gente mal começou o período chuvoso, já estamos com uma condição bastante elevada dos mesmos. Mas isso eu vou destacando ao longo da apresentação. Próximo slide, por favor. O próximo a gente vai mostrar a nossa condição, né, em relação à parte hidrológica da operação na bacia, onde a gente observa, realmente a gente está numa condição de vazões acima da série de 2014, né, acima dos 190 metros cúbicos por segundo, que é o valor foco lá em Santa Cecília, e qualquer valor acima disso é passível de ser armazenado no sistema equivalente. Conforme comentado, né, destacado pelo Dr. Joaquim, a pouca chuva que a gente tem observado, ela tem caído bem na cabeceira, então ela tem sido passível de ser armazenada, diferentemente de uma chuva que aconteça na incremental a funil, né, dado que a gente está controlando o nível de funil para fins de alocação de volume de espera para controle de cheias, seria uma vazão que a gente não conseguiria armazenar. Então, ela, por enquanto, está caindo no local adequado, né? E aí a gente observa, né, que, apesar disso, a gente está com uma condição de vazão ainda bastante baixa. No mês de dezembro, no início do mês de dezembro do ano passado, a gente viveu algo muito parecido, né? Um período de vazões mais baixas, e a partir do final de dezembro e janeiro a gente encontrou uma condição mais elevada. Isso ano passado, mas não dá para ter nenhum parâmetro comparativo, né, na expectativa que a gente tem para esse ano, conforme mostrado aí pelo INEMET e CEMADEM, são condições atmosféricas, climáticas e de tempo totalmente diferenciadas, né? A gente está sob a ótica do fenômeno El Niño, com todas as incertezas em relação ao reflexo desse fenômeno para a operação da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Próximo, por favor. No próximo, a gente olha a condição de armazenamento, né? A gente fechou ontem com 72,55%, ou seja, a gente está numa trajetória já de recuperação do armazenamento equivalente. Próximo slide. Aí a gente tem a discretização, reservatório por reservatório, dessa recuperação, né? Então a gente está, nesse momento, controlando aí a curva em vermelho, funil, para fins de preservação do volume de espera. Santa Branca, apesar dele estar praticamente operando, né, guardando só a incremental entre Paraibuna e o próprio reservatório Santa Branca, a gente já vê aí uma evolução bastante significativa do reservatório de Santa Branca. Paraibuna, ele está com uma recuperação gradativa, lembrando que é o maior reservatório que a gente tem dentro do sistema, apesar da pouca água, né, não ser uma água significativamente acima da média, muito contrário, perto da média, aliás, abaixo da média, ele está com uma recuperação, e Jaguari está com uma recuperação bastante significativa. Eu vou comentar especificamente daqui a pouco para cada um desses reservatórios qual é a lógica operativa que a gente vai buscar ao longo desse início do período chuvoso. Próximo, por favor. Aqui só comparando, né, o ano de 2023 em relação aos anos anteriores, uma condição hidráulica de armazenamento totalmente distinta, né? A gente teve um início de recuperação bastante precoce do armazenamento da bacia, né, que a gente começou ali no início de outubro,
onde a gente teve descolamento entre usar o reservatório equivalente e o início da recuperação. Foi bastante precoce em relação aos anos anteriores e continuamos aí com uma trajetória positiva, sem termos observado, por enquanto, nenhuma chuva significativa na bacia. Próximo, por favor. A partir daqui a gente vai passar reservatório por reservatório, né? Paraibuna, como eu comentei, a gente está nesse momento com uma defluência de Paraibuna em torno de 30 a 34 metros cúbicos por segundo. Para uma vazão afluente aí, como a gente pode observar, nada significativamente elevado e estamos com uma trajetória de recuperação do reservatório. Próximo, por favor. Santa Branca praticamente está defluindo o mesmo valor de defluência de Paraibuna, ou seja, ele está guardando somente a vazão incremental, e quando a gente tem esses episódios de chuva, né, que são esses picos aí na curva em azul, bem no canto direito do gráfico, já são suficientes para a gente ter uma recuperação mais significativa do reservatório. Lembrando que Santa Branca é um reservatório que tem alocação de volume de espera, mas tem controle de vertimento, então a gente vai monitorando essa evolução de forma gradativa. Próximo, por favor. Jaguari. Nesse momento, a gente não está praticando a vazão mínima, né, do reservatório de Jaguari, que pela resolução 382, a vazão mínima são 4 metros cúbicos por segundo. A gente está com 10 e mesmo assim, Jaguari está com uma recuperação significativa. Provavelmente, na continuidade dessa evolução e Jaguari chegando no armazenamento por volta de 95%, a gente vai buscar operar Jaguari a fio d'água, ou seja, essa defluência ela vai ser liberada para sua operacionalização a partir das vazões turbinadas. Lembrando que Jaguari não é um reservatório como Paraibuna, que tenha controle de vertimento, ou seja, eu não consigo, a partir do vertedouro, manter Jaguari em 90%, 80%, 70% que seja. Não, eu não, só consigo fazer isso com turbina até os 100% e depois de 100% é um vertedouro de lâmina livre. Então, por isso que assim que o reservatório chegar próximo de um armazenamento de 95%, a gente vai liberar todas as máquinas de Jaguari para serem maximizados para tentar manter o reservatório próximo de 95%. Mesmo assim, temos grandes chances de, ao longo desse período chuvoso, mesmo com a maximização a partir das turbinas do reservatório de Jaguari, da defluência do reservatório de Jaguari, que o mesmo chegue muito próximo de 100% e talvez tenhamos vertimento não controlado lá. Próximo, por favor. O próximo é funil. A gente vem nesse momento operando o funil, buscando a preservação do volume de espera, né? A gente tem aí o tracejado bem no canto direito, que é o volume de espera. Lembrando que esse volume de espera, ainda ao longo de dezembro, ele vai reduzir, o volume de espera alocado ele é em torno de 55%, ou seja, 45% do reservatório de funil vazio. Então, a conta que a gente faz é uma conta de chegada, né? Entre o aumento do volume de espera ao longo das próximas semanas de dezembro e essa recuperação do reservatório. Então, o nosso volume, nosso nível meta de funil é um armazenamento de 55% para ele tangenciar essa alocação de volume de espera agora ao longo do final de dezembro e início de janeiro. Então, a gente vem fazendo um controle par e passo do armazenamento de funil de Santa Branca para fins de alocação de volume de espera e de Jaguari, como eu comentei, para não chegar muito próximo dos 100%, e da mesma maneira a gente vai analisar ao longo das próximas semanas e meses a evolução de Paraibuna. Também Paraibuna, chegando no armazenamento muito elevado, estimamos aí também em torno de 95%, a gente vai liberar as defluências de Paraibuna através de turbina para sua maximização, buscando equilibrar esse armazenamento máximo também de Paraibuna, né? Lembrando que quando a gente calcula o volume de espera de Santa Branca, a gente faz uma prospecção através de simulação, né, de séries sintéticas da possibilidade de vertimento em Paraibuna, isso olhando Santa Branca, e em funil, da mesma maneira, a gente olha a evolução das defluências de Santa Branca e de uma defluência sem controle a partir de vertimento e de Jaguari. Então, todas essas variáveis entram dentro dessa conta de alocação de volume de espera, e isso que a gente vai monitorar agora ao longo desse período chuvoso de 2024-2025. Bom, a partir do próximo slide, eu passo a palavra para a Dayana, que vai fazer a apresentação da curva de segurança do Paraíba do Sul para o próximo ciclo. Dayana, por favor. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade, a gente vai apresentar aqui a proposta, né, de curva de segurança do Paraíba do Sul para o período de 2024.
Lembrando que a apresentação dessa curva, né, principalmente para a Ana, ela está determinada na Resolução Conjunta 1382 de 2015, lembrando que essa resolução surgiu por conta da crise, né, que a gente vivenciou em 2014 e 2015, e aí nessa resolução foi atualizada as regras operativas, né, do Sistema do Paraíba do Sul, com determinação da elaboração anual da curva de segurança. E essa curva ela apresenta os volumes mínimos necessários do reservatório equivalente para assegurar as condições de uma operação normal do sistema e para atender aos requisitos ambientais e de usos múltiplos da água. Em relação às premissas do estudo, a gente considerou a vazão objetivo, o atendimento da vazão objetivo de 191 metros cúbicos em Santa Cecília, conforme determinado na resolução conjunta. Esses 191 representam os 71 ajusantes de Santa Cecília e os 120 em Pereira Passos, ajusante do aproveitamento de Pereira Passos. Em relação ao cenário de vazões, a gente considerou a pior sequência do histórico de vazões. Então, a gente considerou, né, para cada início de mês até o final do período seco, que é novembro, as piores sequências. Então, praticamente para todas as sequências, o pior foi a série de vazões de 2014, exceto especificamente para o período de novembro. O mês de novembro, a gente verificou no histórico que o pior ano, o pior novembro, né, de todo o histórico foi o ano de 1968. Nas simulações para elaborar a curva de segurança, a gente considerou também a estimativa dos usos consultivos para 2024, a evaporação dos reservatórios até Santa Cecília, a gente fez uma média dos últimos 6 anos, de 2017 a 2022, e foi considerado também a vazão mensal de transposição no reservatório de Jaguari. Lembrando que a curva de segurança é um patamar mensal de simulação para o sistema equivalente, né, considerando ali Jaguari, Funil, Paraibuna e Santa Branca. E uma outra premissa é considerar no final de novembro, um volume fixado em 11,6%. Lembrando que esse valor ele representa o armazenamento equivalente, considerando o terceiro estágio de depressionamento estabelecido nessa resolução conjunta. Pode passar. Então, considerando essas premissas, né, e considerando que a construção da curva ela é retroativa, né, ela começa do final para trás, então, novembro final, a gente tem ali um armazenamento de 11,6%, a gente observa que ela tem o mesmo comportamento das curvas passadas, então ela vai de dezembro a novembro de cada período. Pode passar. Aqui nesse slide, a gente traz uma comparação entre a evolução dos armazenamentos equivalente da Bacia do Rio Paraíba do Sul desde 2019 até 2023, e a gente plota também a curva proposta para 2023 e 2024. Então, na linha tracejada azul, a gente tem o ano de 2019, na linha cinza, 2021, na linha amarronzada, 2020, na linha amarela, 2022, e o presente ano na linha preta, o ano de 2023. O que a gente pode observar como ponto de destaque a diferença, né, do comportamento que a gente observou para esse ano de 2023, principalmente a partir de março. Então, em comparação com os outros anos, a gente está com armazenamento bem superior, e como o doutor Joaquim apresentou no início dessa reunião, atualmente a gente está acima de 70% de armazenamento equivalente no Paraíba do Sul. E outro ponto de destaque também é que a gente observa que, em condições normais, o que a gente observou nos últimos anos é que os armazenamentos equivalentes, sobretudo no período de dezembro a março, eles ficam abaixo da curva de segurança que é proposta para o período. Então, o que a gente pode analisar é que, nesses períodos de dezembro a março, o atendimento da vazão objetivo de 191 ele se dá em virtude do aumento natural das vazões incrementais, ali, sobretudo a Funil e Santa Cecília. Então, por conta disso, a nossa proposta é que a curva de segurança ela seja aplicada do mês de abril
para frente, como a gente vai demonstrar no próximo slide. Então, a nossa proposta é essa, apresentar a curva de 2024, com aplicabilidade de abril a novembro, já que a gente observou que, de fato, nos meses de dezembro a março, o armazenamento equivalente, geralmente, né, nos últimos anos, ele é inferior à curva, mas que a vazão objetivo ela é atendida por conta do incremento das vazões. Então, essa é a proposta de curva para 2024, tá? De abril a novembro. Lembrando que a gente vai encaminhar formalmente a nota técnica com a descrição do estudo e com a curva, né, proposta para a Ana. E só ressaltando também que a gente vai ter um acompanhamento permanente, né, da evolução dos armazenamentos em comparação com a curva e que a qualquer momento, caso algo fuja do que a gente tinha previsto, a gente também está à disposição para realizar novos estudos para a melhor tomada de decisão da bacia. Era isso, agradeço. Paulo, se quiser complementar, senão eu devolvo a palavra. Em relação a essa proposta da gente só observar a curva a partir de abril, né, porque antes de abril, ao longo do auge do período chuvoso, conforme a Daiana comentou, naturalmente, por pior que seja a sequência hidrológica, as vazões já são suficientes para cumprir ali, as incrementais, né, cumprir os 190 ou 191 ali em Santa Cecília. Qual é o antídoto que a gente tem, né, dado uma sequência de armazenamento que a gente esteja abaixo da curva de segurança, para fazer a gente voltar para a curva de segurança ou ficar próximo da curva de segurança? É baixar a vazão objetivo, né? Ao invés de usar atender 190 em Santa Cecília, como a gente já fez no passado, atender 180, 170, 160. Quanto menor a época do período chuvoso, né, ali de dezembro, que seja até março, não tem, é inócuo, né, porque tá, eu vou baixar a vazão objetivo para 170, mas não adianta, a própria incremental já está provendo isso, o que pode estar acontecendo, né, é não chover na cabeceira, então não adianta nada. Então por isso que a gente sempre mostra, né, por isso que a Daiane mostrou aquele gráfico anterior, onde em todos os anos a gente vem ali baixo e chega ali antes de fevereiro, março, a gente passa a curva de segurança, tá? Então, para não confundir, né, um valor de curva de segurança, né, de março para trás, a gente propõe a utilização dela de abril em diante. Não significa que na nota técnica não vai existir esse trecho da curva de segurança, mas para fins de acompanhamento, a gente passaria a acompanhar de abril em diante. Na verdade, para fins de aplicação, é o que a gente vem fazendo nos últimos anos, né? Todos aqui sabem que a gente só passa a trazer a curva de segurança para acompanhamento, tanto aqui no GAOPS quanto no GTUH, a partir do final do período chuvoso, ali início do período seco, que é a partir de abril. Então, efetivamente, a gente só vai estar mostrando o que a gente costuma usualmente trazer aqui para o processo de tomada de decisão. É isso que tinha para complementar, Daiana. Ok. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Daiana. Realmente, nós temos uma situação que a curva não reflete, vamos dizer, as peculiaridades do sistema, no sentido de que, quando nós temos a incremental, sem controle, então, qualquer economia que se tente fazer no papel, tá certo? A prática mostraria que seria inócua. Tá certo? Esse é o ponto. Então, acho que é adequado o que vocês estão propondo, a gente aplicar a partir de abril a implementação da curva com acompanhamento. É bom lembrar que essa curva existe e ela chegou próxima. Se vocês olharem o ano de 2019, tá certo? Antônio Augusto, se você puder mostrar a curva de segurança com os anos que tem o gráfico, vocês vão ver que nós chegamos muito próximo em 2019. Então, ela não é uma curva fictícia, ela tem aplicabilidade, sim, tá certo? E é por isso que nós temos tanto zelo na sua elaboração e na sua implementação, tá? Então, se vocês olharem, estão vendo aí o ano de 2019. Aliás, 2021. Desculpe, 2021. 2021 foi muito próximo. É o ano mais próximo que nós chegamos, foi 2021, tá? Bom, então, ditas essas palavras, vamos pedir, então, aos participantes, representantes dos estados e do comitê, que possam também tecer comentários. Começando por São Paulo, algum comentário específico ou algum questionamento, por favor?
Maurício. Boa tarde, doutor Joaquim. Boa tarde a todos. Eu não tenho nenhum comentário especificamente hoje, apenas agradeço todas as informações trazidas. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Maurício. E Maurício, ele sabe que, como em São Paulo, o que passou nesses últimos tempos em chuvas na bacia, né? Na parte alta da bacia, passou e está passando, né? Foram precipitações elevadas que levaram até a situação até de cheia, né? Sim, aqui a gente está realmente com um nível bastante confortável, né? Principalmente Cantareira, aqui só para citar, quase 75%, né, de volume útil, devido a essas chuvas razoáveis que nós tivemos aqui nesse decorrer do ano. É isso, obrigado, doutor. Obrigado. E só para relembrar, nós não tivemos bombeamento do Cantareira. Então, para o Cantareira, isso aí também favoreceu o sistema, né? Bom, então, Rio de Janeiro, alguma questionamento, Larissa? Oi, boa tarde a todos. Não, nenhum questionamento não. Só queria dar um feedback sobre a operação diferenciada da SEDAI, que ela acabou acontecendo agora no dia 5 de dezembro. Foi dentro do planejado e a manutenção ocorreu conforme a programação que a SEDAI deu também. Ela precisou ser adiada algumas vezes por conta de onda de calor, enfim, algumas situações aqui do estado, mas ela ocorreu agora no último dia 5 de dezembro. Ok. Muito obrigado. É uma situação que é feita normalmente com muita cautela, por isso que for adiada tantas vezes, porque é uma operação que precisa estar tudo ocorrendo de maneira adequada. Então, numa onda de calor que você está com demanda elevada, não é conveniente você expor o sistema de abastecimento a algum tipo de risco. Então, a SEDAI fez de maneira adequada. Bom, eu pergunto a Minas se tem alguma coisa. Não. Então, o comitê, eu não sei se a GEVAP ou o representante do comitê também gostariam de conversar. Não. Veja só, nossa reunião ela é a última do ano, tá certo? Nós temos feito reuniões com a frequência mensal, significa a frequência mensal que tem sido a mais adequada para essa situação. A nossa perspectiva é continuarmos com frequência mensal, então a nossa data da próxima reunião deverá acontecer no dia 16 de janeiro, às 15 horas. Eu pediria a todos que anotassem essa data, 16 de janeiro, 15 horas, como a data da nossa reunião de número 82 do GAOPS. Bom, então vamos partir para o encerramento da nossa reunião. Ela transcorreu com toda a cautela de informações, ela fica gravada e vai ser disponibilizada nos canais da ANA no YouTube, de tal maneira que mais pessoas possam ter a melhor informação disponível do que está se passando no sistema hídrico do Paraíba do Sul. Então, queria desejar uma boa passagem de ano a todos e esperar vê-los nessa data, 16 de janeiro, às 10 horas, às 15 horas. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado.